Oi, Denise, e oi para todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta terça-feira. O Fortaleza precisa se preparar ainda mais para a Série B, pensando nas contratações, porque até aqui, no início da temporada, são 7 nomes confirmados. Mailton, Ronald, Luan Freitas, Rian, Paulinho, Vitinho e Lucas Gasal. Dentro dessa perspectiva, Thiago Carpini já afirmou em outras coletivas que precisa de mais, no mínimo, 5 contratações. 2 laterais esquerdos, um extrema-direita, um extrema-esquerda e um centroavante. Ele foi questionado sobre esses pontos, quais seriam essas contratações que podem chegar até a sexta-feira, lembrando que na sexta-feira encerra o prazo de inscrição para os atletas dentro do Campeonato Cearense, e ele respondeu na coletiva pós-jogo do Clássico Rei. O Pedro vai apresentá-los aí, acredito que nos próximos dias, de 2 a 3, se tudo caminhar bem. E a gente está torcendo para que isso aconteça, que o clube está trabalhando e fazendo os esforços necessários para que isso aconteça. Infelizmente, os nomes eu não posso, para não atrapalhar. Nós já estamos sofrendo tanto, 40 dias sem extremo. Agora que está para chegar, eu vou te falar. Posição. Atacantes, todos. Carpini afirmou que não traria nomes para não dificultar as negociações, mas a gente já traz 2 aqui para você que nos acompanha. Lucas Braga, que estava no Vitória, e o Rodriguinho, que é ex-Cruzeiro e ex-Ceará, os 2 confirmados no Tricolor de Aço. Os 2 vêm por empréstimo até o final da temporada 2026, e a gente fica nessa perspectiva, já que vão ali para o ataque, sistema do Fortaleza que tem bem faltado com a efetividade. Um outro nome dentro desse terceiro aí para encaixar em relação a essa questão que traz Thiago Carpini seria o de Wellington Matheus, ele que faz parte da equipe Primavera de São Paulo. A negociação segue avançando junto do Fortaleza e, caso concretizada, chegam os 3 nos próximos dias no Tricolor de Aço. Dentro desses nomes que a gente traz, que já estão confirmados no Fortaleza, Mailton e Gasal assumem titularidade dentro do elenco de Thiago Carpini. O único que ainda não estreou foi Paulinho, foi relacionado no jogo passado contra o Ceará. O Vitinho também foi, os 2 ali regularizados na mesma semana, mas o Vitinho já teve a oportunidade de jogar ali 15 minutos com a camisa do Tricolor, e o Paulinho a gente fica na expectativa de vê-lo entrar a primeira vez em campo. Eu ainda volto aqui no Jogada Primeiro Tempo para trazer mais atualizações sobre esse ataque, que a gente fala sobre a falta de efetividade, é porque o elenco Tricolor, que tinha 9 atacantes, hoje só restam 2 na temporada 2025. Volto com vocês. Por isso que é um setor onde a diretoria está com o olho daquele jeito, hein? 4, vamos lá. Rodriguinho, Lucas Braga, o Wellington e o Luiz Fernando. Todos atletas para o setor ofensivo. Aí a gente percebe como é um setor que a diretoria está olhando de forma até bem mais criteriosa, pensando nessa deficiência que tem o ataque, o setor ofensivo do Fortaleza. Olhando por esses lados, eu estou sentindo falta de uma posição aqui que eu acho que até para o cearense ela precisa aparecer. Quem acertar ganha um doce. Lateral esquerdo. Olha aí, vai ganhar um Serenata de Amor. Boa. Eu vou dizer de novo, lateral esquerdo. Vai ganhar outro. Porque precisa de 2. Porque não tem nenhum. Vai chegar, e deve chegar um, Denise. Quem é, Alexandre? Alexandre sabe de tudo aí. Não, Bora, não Alexandre. Não sei quem é, mas assim, o time trabalha com ter um jogador titular de um nível maior e ter um outro jogador que chega ali para somar, né? Para agregar e que tem potencial. Certo. É a mesma trajetória da lateral direita, né? Tem o Mailton que chegou para ser o titular da posição, jogador que é mais caro, e chegou o Paulinho, que é um cara que se destacou na base do Vasco, não teve chance no profissional, houve uma composição e ele veio para cá com o Vasco ficando com parte do percentual dele. A lateral esquerda, Denise, eu imagino algo similar a isso. Não dizendo que vai contratar ninguém de base de outro time, mas pontuando que deve ser alguém mais tarimbado para ser o titular e deve ter outro jogador para ser ali um reserva, né? Que seja realmente de um nível próximo. E a tendência é ele contratar um. Certo. O outro jogador, que talvez seja esse de maior peso, né? Talvez chegue para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, no sentido emergencial, até porque a janela fecha sexta-feira, o time corre para anunciar fechar né? Para tentar ter esse jogador na reta final do Campeonato Cearense. Aí não necessitar, né, em uma semifinal ou eventual decisão, improvisar o Lucas Crispim por lá. É o plano do departamento de futebol, mas fato é, né? Hoje é terça-feira, tem até sexta-feira para fechar com o jogador, anunciar o jogador, botar o jogador no bid. Então é um prazo bem curto, mas o clube está correndo para fazer esse mecanismo. Então, Denise, fica muito claro, né? Ele vai contratar 2 laterais esquerdos. Tá faltando isso. Aí a gente pode debater aqui. E as outras posições estão acertadas? Não estão? Para mim, além dos 2 laterais esquerdos, eu acho que seria interessante ter um outro centroavante.
Além. Não, só tem um centroavante aí, só o. Tem dois, na verdade. Tem o Barreiro e o Kaique. E o Kaique. Isso. Vitinho Só que o não é, Kaique- né? Não é. Só Nenhum desses aí apareceu. o Luiz Fernando joga Pode também jogar. Pode. centralizado, Mas não é a função, característica de centroavante, ele não tem essa característica tanto, né? O Barreiro já é centroavante, o Kaique também, né? Que é jogador de mais imposição física. O Carpini gosta disso, né? Alguém que domine ali a grande área, né? Lute ali com o zagueiro, né? Faça o pivô. Então essas são características desses dois atletas. Só que o Kaique, Denise, o Kaique jogou pouco até aqui, fez pouco também pelo Fortaleza. É um jogador que, na minha avaliação, olhando ali para os atributos dele, ele não parece que ainda está pronto, né, para o desafio que o Fortaleza pretende ter. E ele, Denise, tem contrato só até junho. Ele é emprestado pelo Botafogo até junho. Aí já pensou, você não contrata um centroavante, começa a Série B em junho, o cara não tá bem, o cara volta pro Botafogo, você fica só com o Barreiro. É. Então, eu acredito muito assim, na minha interpretação, acho que para a montagem desse elenco, ainda tá precisando de um outro centroavante, para disputar com o Barreiro. E para tudo isso funcionar mesmo, precisa que ninguém mais saia, né? Que aí, Importante, né, porque Alexandre? aí é outro problema, né? Se a gente projeta todo o time desse jeito, aí daqui a pouco o Brito sai, né? É o Sacha único que sai. disse que não ia sair, né? Exatamente. O Pochettino vai-se embora também. Eu sei que tem torcedor em casa falando, mas esses caras não jogam nada. Mas a saída requer uma reposição. E a janela vai se estreitando, né? Então, realmente é muito importante para o Carpini não sair mais nenhum jogador e ele agora trabalhar para incorporar essa turma. Ó. Denise estava até anotando aqui no papel. Diga. São 11 jogadores, ó. Na verdade, 10, né? 10 a gente jogadores não o quê? incluiu o Lucas Gasal. Luan Freitas foi contratado zagueiro. Lateral direito, Mailton e Paulinho. Os volantes, Rian e Ronald. E atacantes, Vitinho, Rodriguinho, Wellington, Lucas Braga e Luiz Fernando. Então, realmente, é um movimento que o Fortaleza começa a aquecer mais essa janela, né? Dá mais cara a esse time que tem muitas lacunas dentro do plantel. E eu tava até conversando com o Daniel, que o Rodriguinho, né, Daniel, pode até fazer a função de meia, né? Exato. No Ceará, em alguns momentos, ele entrava nessa posição, Denise. Ele pode jogar tanto 4 aberto. jogos foi muito pouco assim, foi muito né? pouco, mas o que eu quero dizer é que ele tem essa versatilidade de ser um jogador que atua como atacante pelo lado esquerdo como meia centralizado. Semelhante ao que o Matheus Araújo tem feito no Ceará hoje em dia. Ele é meia, mas está atuando aberto pelo lado esquerdo. Então, assim, tem essa vantagem. E essa posição de meia é uma posição que eu acho que vai ser beneficiada por essas chegadas dos atacantes. Porque, por exemplo, agora finalmente o Carpini, com essas contratações confirmadas, anunciadas e regularizadas, enfim, ele vai ter a possibilidade de trazer de volta o Pochettino para a posição de origem dele, Sim. que é meio atacante. Ontem a gente estava comentando, puxa, esse problema de criação ofensiva do Fortaleza, de conseguir finalizar mais, marcar mais Atletas gols. posicionados de forma... E passa, a gente improvisada. falava, puxa, será que não seria interessante ter ali um camisa 10 centralizado para ser o armador? Talvez agora com essas chegadas o Pochettino possa fazer essa função, que é a função que ele é especialista e onde ele pode desempenhar o seu melhor futebol. O Alexandre citou o lateral esquerdo, aí você já libera o Crispim. Não vejo o Crispim hoje talvez como titular, mas já é mais uma opção para o banco de reservas para ficar mais qualificado nesse setor de ataque. Então, assim, são chegadas para a gente perceber como são fundamentais e essenciais até para aliviar essa sobrecarga sobre os jogadores que estão jogando fora de E posição. eu acho que o principal ponto para o Carpini é conseguir dar peças para ele, como treinador, entender que ele pode ter outras formas de jogar. Sim, exato. Sim. Porque ele já falou mais de uma vez, gente, eu jogo com os 3 zagueiros, que é a única forma que eu tenho para jogar. Necessidade, né? Ele até citou um dia, né? Como é que eu vou jogar no 4-3-3 se eu não tenho ponta? Vocês querem 4-4-2, quem que vai ficar ali do lado direito? Quem vai ser o lateral esquerdo? Então, pela ausência de jogadores, na avaliação do treinador, ele era impedido de variar taticamente o time. Agora, chegando mais gente, aí você vai poder até exigir mais do trabalho do Carpini até aqui. Que para mim é um trabalho que é bem desempenhado diante do que ele Da quer à situação. disposição. É. Porque atacante ele não tinha, né? E o problema do time está sendo justamente o ataque. E se esses atacantes estão chegando pelo aval dele. Inclusive, o Lucas Braga trabalhou com ele no Bahia, se não me falha a memória. Vitória. No Vitória. No Vitória foi no Bahia? Não, ele joga no Vitória. Não, ele jogou no Vitória, mas ele trabalhou com o Carpini no Bahia, eu o acho, Carpini não? nunca O foi do Carpini Bahia. não Não, trabalhou não. no Bahia, não. Então Ele foi no Vitória mesmo, foi no Vitória mesmo. Trabalhou com ele na equipe lá de Salvador, no Vitória. Então, assim, se tá vindo a mando do Carpini é porque, com aval, é porque ele sabe, né, e dá moral aí para o jogador. Tem um outro detalhe também que o torcedor pergunta, mas o Rodriguinho jogou 4 jogos no Ceará,
não estava nem sendo relacionado lá no Cruzeiro e tudo. Mas, gente, nós não podemos rotular jogador para uma fase que ele está no jogo, no time antigo. Toda vida, quando eu vejo uma mensagem assim, eu lembro, sabe de quê? Eu fazia a comparação com o Pedro Raul lá no Corinthians. Aí, quando chega aqui no Ceará, ajuda o Ceará pra caramba. É um dos destaques no Ceará, na artilharia. Então, assim, não adianta rotular. Às vezes o jogador não se dá bem na outra equipe, mas quando chega aqui se dá bem. Vamos aguardar entrar em campo, não é isso? Torcedor, vamos, olha, já tem uma entrevista, tem um bate-papo com o presidente João Paulo Silva do Ceará. Ele já deve estar chegando, né? O assessor Isso. já falou que ele estava chegando, né? É. Olha, João Paulo, não fure não, viu? Vamos aguardar aqui o João Paulo Silva, que já confirmou aqui a sua participação, falando um pouco sobre o Ceará também. E a gente tem uma atualização, Denise. A gente Diga. estava falando aqui sobre a situação do contrato, né, do Ah. Luiz Fernando. E a nossa grande Fernanda Alves, que estava aqui também acompanhando a gente, né? Acompanhando, né? Ela também falou que acabou de chegar a informação de que realmente é indefinitivo. Então, a tendência aí é o Luiz Fernando assinar contrato para ser jogador do Fortaleza. Pronto. E o contrato ser até o fim de 2026, né? Então vai ser essa situação. Esse é o trâmite aí de um jogador que será do Fortaleza, não chega emprestado. O que é que isso indica? Que, além do ativo ser do clube, É bom, o né? clube também precisa arcar com todo o salário dele, né? Que possa ser algo que não fuja muito à realidade financeira do Fortaleza. Acredito que nesse momento não pode fazer nenhuma extravagância, não. É. O momento da contenção dos gastos, principalmente.